Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia. Zelensky disse que só na manhã de hoje os russos dispararam mais de 40 mísseis e durante a noite lançaram cerca de 70 drones. A defesa aérea falou que conseguiu derrubar 30 mísseis e 47 drones, mas não conseguiu evitar todos os estragos. Eles também alegaram que 27 drones acabaram perdidos, ou seja, foram desviados com guerra eletrônica, O problema é que o alvo principal continua sendo a infraestrutura energética, algo que nesse momento é essencial para a população atravessar o inverno. Zelensky disse que as instalações de gás e energia foram atacadas em várias regiões, como Lviv, Ivano-Frankivsk e Kharkiv. Em Lviv, por exemplo, 2 instalações sofreram danos sérios e outras regiões também sentiram o impacto. Mesmo com tantos ataques, a estatal de energia Naftogás garantiu que o fornecimento de gás vai seguindo estável. Isso é importante, gente, porque em pleno inverno, gás não é luxo, é sobrevivência. A Ucrânia está usando reservas acumuladas no verão para manter o consumo e também investindo em alternativas como painéis solares, baterias e geradores, buscando mais autonomia. Zelensky está em conversações com aliados ocidentais para conseguir mais sistemas de defesa aérea e também licenças para fabricar esses equipamentos localmente. Ele acredita que isso é não só possível, mas essencial. Meus amigos, enquanto isso, na linha de frente temos mais movimentações. No norte de Toretsk, os russos fizeram um pequeno avanço que já aparece em imagens geolocalizadas publicadas ontem, quarta-feira. Mas não foi só lá que eles se movimentaram. Eles também avançaram na direção de Pokrovsk. Mais uma vez, imagens geolocalizadas mostram que eles se aproximaram dos arredores do sudoeste de Svirov, que fica ao sudoeste de Pokrovsk. Além disso, imagens divulgadas ontem indicam que as tropas russas também fizeram avanço na região oeste de Novoelizavetivka, também no sudoeste de Pokrovsk. Bom, gente, você tem 4 anos para fazer uma coisa que vai aliviar a vida de uma população. Aí você não faz. Chega no finalzinho do seu governo, você faz, mesmo sabendo que o seu sucessor, uma vez que já fez isso antes, ao assumir uma semana depois, provavelmente vai desfazer o que fez. Sou hipocrisia para vocês? É mais do que eu estou falando, hein? É que Biden anunciou que vai tirar Cuba da lista de países patrocinadores do T. O que o Biden está fazendo é basicamente reverter várias coisas que Trump fez quando era presidente. Se essas mudanças forem mantidas, podem ser o maior avanço nas relações entre os dois países desde aquela distensão da época do Obama. Agora, por outro lado, sabemos que Trump é super crítico de Cuba e colocou o país nessa lista de T. Ele ainda não comentou nada, mas nomeou Marco Rubio, que é bem contra o governo de Cuba, como secretário de Estado. Biden também quer acabar com umas restrições financeiras que o Trump colocou em 2017 e impedir que rolem processos contra empresas cubanas ou estrangeiras por conta da lei Helms-Burton. Isso é algo que pode dar um respiro para Cuba, que, por causa dessas sanções, está numa crise econômica gigante. Agora, do lado de Cuba, o presidente Miguel Díaz-Canel disse que o governo vai liberar 553 prisioneiros aos poucos, depois de conversar com o Papa Francisco. E isso, gente, rola depois de Cuba ter sido muito criticada por prender centenas de manifestantes em 2021, durante aqueles grandes protestos. Mas por enquanto não ficou bem claro se esses prisioneiros são os mesmos que participaram dos protestos. Cuba falou que essa decisão mostra o lado humanitário do sistema de justiça, mas negou que tenha qualquer relação direta com o que Biden anunciou. Mesmo assim, eles disseram que é um passo na direção certa, mas aproveitaram para criticar os Estados Unidos por ainda manterem o embargo econômico. Aí não se iludiram, Dizendo que essas mudanças podem ser desfeitas facilmente. Com o Trump assumindo no dia 20 de janeiro, é bem provável realmente que ele tente reverter essas mudanças. E tem gente como o Mike Watts, aliado de Trump, que já deu a entender que essas medidas do Biden não devem durar muito. Bom, e para fechar, Biden mandou uma carta ao Congresso dizendo que essas medidas são importantes para os interesses dos Estados Unidos e podem ajudar Cuba a seguir um caminho mais democrático. Do lado cubano, essas mudanças, se mantidas, podem dar um pouco mais de fôlego para enfrentar a crise econômica que fez muita gente deixar a ilha nos últimos anos. E vocês, o que acham? Essas mudanças têm chance de trazer algo novo de verdade nas relações entre os dois países? E como acham que Trump vai reagir quando reassumir? Bom, gente, já que estamos falando de economia, tem uma notícia que eu quase não vi sair na mídia nacional e tive que dar uma boa procurada para confirmar em veículos confiáveis da imprensa internacional. O superávit comercial recorde da China no ano passado.
É isso mesmo, para vocês terem uma ideia, na segunda-feira foi anunciado que o saldo comercial dele chegou perto de US$ 1 trilhão. É um número gigantesco, é o maior da história, superando qualquer outro país nos últimos 100 anos. Esse superávit aconteceu porque as exportações chinesas estão dominando o mercado global, enquanto as importações ficaram bem mais controladas. E como vocês sabem, em termos de balança comercial, quando você quer achar o saldo comercial, você soma as exportações e diminui as importações. De acordo com a Administração Geral de Aduanas da China, eles exportaram, nada mais nada menos que US$ 3,58 trilhões em bens e serviços no ano passado e importaram US$ 2,59 trilhões. O saldo, US$ 990 bilhões, quebrando o recorde anterior de 838 bilhões que foi em 2022. O mais impressionante é que dezembro sozinho foi um mês histórico, com um superávit de 104,8 bilhões. Isso aconteceu em parte porque muitas exportações foram apressadas antes que Trump reassumisse e talvez aumentasse tarifas. Só para contextualizar, o superávit da China em bens manufaturados é gigantesco, tá? Ele representa 10% da economia do país. Comparando, o pico dos Estados Unidos em superávit nesse setor foi de 6% durante a Primeira Guerra Mundial. A China está exportando praticamente tudo, gente. Acabou aquela época das quinquilharias, que eu lembro daquelas lojas de R$ 1. Então, hoje eles exportam carros, painéis solares, eletrônicos, e isso tem sido uma verdadeira mina de ouro para eles. Milhões de empregos foram criados, tanto nas fábricas quanto em áreas como engenharia e pesquisa. E, ao mesmo tempo, as importações de bens industrializados estão diminuindo porque eles têm investido pesado em autossuficiência. Lembra daquela iniciativa Made in China 25? Pois é, são US$ 300 bilhões destinados a promover a indústria nacional. Com isso, a China deixou de ser uma grande importadora de carros e passou a liderar as exportações globais no setor, superando países como Japão, Alemanha e Coreia do Sul. Eles também já estão fabricando aviões comerciais para, no futuro, competir com gigantes como a Airbus e a Boeing. Gente, quase todos os painéis solares do mundo hoje são feitos na China. Mas nem tudo são flores. Enquanto as exportações bombam, a economia interna está sofrendo. O mercado imobiliário entrou em colapso. Muitos trabalhadores da construção perderam o emprego e as famílias estão economizando mais, gastando menos. Além disso, a superprodução nas fábricas tem causado problemas para algumas empresas, com os preços caindo, prejuízos acumulando e até calotes em empréstimos. Essa disparidade também gerou uma reação global. Muitos países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento, estão aumentando tarifas para tentar conter as importações chinesas. Os Estados Unidos e a União Europeia subiram tarifas para carros vindos da China. E países como o Brasil, lembra da taxa das blusinhas? Então, Brasil, Turquia e Índia também levantaram barreiras para proteger suas indústrias locais. Apesar disso, a China continua super competitiva. Para muitos importadores, os produtos chineses ainda são a opção mais viável. Um exemplo disso é o Eric Puzzles, dono de uma empresa de jogos nos Estados Unidos. Ele disse que fabricar seus jogos nos Estados Unidos custaria o dobro do preço. E mesmo que quisesse, não encontraria a maioria dos componentes eletrônicos necessários. Já que estamos na Ásia, o ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi preso. Sim, essa foi a primeira vez que um presidente em exercício no país foi preso, o que marca um momento histórico, e bastante conturbado para a democracia sul-coreana. Depois de semanas de tensão, Yoon finalmente se entregou para depor sobre as acusações de insurreição criminal. Ele estava em sua residência, cercado por seguranças presidenciais e já tinha conseguido evitar uma tentativa de prisão anterior. Mas ontem, mais de 3.000 policiais foram à casa dele antes do amanhecer e Yoon decidiu comparecer voluntariamente às autoridades. Ele foi levado de carro, acompanhado por um promotor, até os escritórios da CEIU que lidera o inquérito. Ele entrou pela entrada dos fundos para evitar a mídia, é claro, Durante o interrogatório, um homem de 60 anos ateou fogo em si mesmo perto do local, o que deixou a situação ainda mais dramática. Agora as autoridades têm 48 horas para decidir se pedem uma ordem judicial para manter Yoon detido por até 20 dias ou se o liberam. Porém, ele está se recusando a falar e também não quer que suas entrevistas sejam gravadas. Enquanto isso, ele deve ser transferido para o centro de detenção de Seul, onde outros nomes de peso, como a ex-presidente Park Geun-hye, também ficaram presos. Os advogados de Yoon estão alegando que o mandado de prisão é ilegal e que a equipe de investigação não tem autoridade para conduzir o caso. Para piorar, um dos mandados descreve Yoon como o cabeça da insurreição. O que levou a tudo isso, gente? Bom, vocês lembram que Yoon declarou lei marcial em 3 de dezembro, algo que chocou os sul-coreanos e abalou a economia do país.
Essa decisão gerou uma crise política sem precedentes. No dia 14 de dezembro, ele foi empichado. E agora a Corte Constitucional está decidindo se confirma o impeachment ou restaura seus poderes presidenciais. Enquanto isso, a situação está sendo acompanhada de perto por aliados e vizinhos. Os Estados Unidos elogiaram os esforços da Coreia do Sul para agir dentro da Constituição, e o Japão também declarou estar observando com interesse sério. Já na Coreia do Sul, a cobertura ao vivo mostrou policiais empurrando manifestantes pró-Yoon e carregando escadas e cortadores de arame para acessar a residência. Os apoiadores de Yoon compararam a situação dele com a de Trump, especialmente por conta das acusações de fraude eleitoral. Cartazes dizendo "Stop the Steal" foram vistos entre os manifestantes. Mesmo assim, pesquisas mostram que a maioria dos sul-coreanos apoiam o impeachment e desaprova a lei marcial decretada por ele. Ainda assim, o partido de Yoon, o PPP, teve uma recente recuperação de popularidade. Bom, gente, vamos terminar com uma notícia que me deixa muito feliz, que é sobre paz. Foi confirmado que um acordo de cessar-fogo foi alcançado entre Israel e o Hamas. Quem confirmou isso foram 3 autoridades dos Estados Unidos e um representante do Hamas em conversa com a Associated Press. Segundo uma dessas fontes americanas, o cessar-fogo deve começar a ser implementado nos próximos dias. Mais cedo, os debates sobre o acordo tiveram um impasse de última hora por causa do corredor de Filadélfia, mas isso já foi resolvido conforme relatado pela CBS News. Na hora que eu gravei esse vídeo, informações oficiais disseram que Biden estava se preparando para falar sobre esse grande avanço. De acordo com a Associated Press, o acordo inclui algumas medidas muito importantes. A liberação de cerca de 100 reféns mantidos pelo Hamas, que será feita em fases, a liberação de quase 1.000 prisioneiros palestinos que estão presos em Israel, notem que é uma proporção aí de 10-1, né? E permitir que centenas de milhares de pessoas deslocadas em Gaza possam retornar às suas casas. Bom, gente, essa é a parte mais estranha, né? Pois a maioria delas não tem mais casa. Outro ponto positivo é que o acordo também deve trazer um aumento na entrada de ajuda humanitária à região, que foi devastada pelos conflitos. Gente, ver os rostos das famílias dos reféns cheios de alegria, assim como os festejos dos jovens e crianças palestinas, não sei em vocês, mas em mim, que sou otimista por natureza, reacende um lampejo de esperança. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.